paz do Senhor, meus irmãos amados. Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo para vocês. E hoje eu vim ministrar uma palavra que o Espírito Santo colocou tanto no meu coração. E agora eu vim aqui falar com vocês. Esse negócio no meu cabelo, mas relevem. Então, desculpa também por ter ficado um tempo sem gravar vídeo. Vem acontecendo umas coisinhas, mas nada demais, graças a Deus. E que agora, se Deus quiser, mandarei vídeo todos os dias para a aplicação dos irmãos e até mesmo para a minha vida, claro. E a palavra que eu quero passar para vocês é apenas um versículo. E o versículo se encontra em Filipenses. É um versículo muito conhecido no Novo Testamento, que é Filipenses 21. Minha Bíblia está aqui do lado. Eu lerei a passagem rapidinho e aí já falaremos sobre ela. E é realmente muito interessante o ensinamento que Paulo está nos ensinando através dela. E é muito lindo ver que Paulo foi um dos maiores pregadores da palavra de Cristo no Novo Testamento, considerado até um apóstolo de Jesus. E antes ele era perseguidor. É incrível como Deus trabalha até mesmo com as pessoas impossíveis, vamos dizer assim, né? Deus trabalha de uma forma que não entendemos, mas Paulo é a prova de que o plano de Deus é sempre o melhor. E o versículo é o versículo 21 de 1 Filipenses, que está escrito assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma coisa importante a se destacar dessa carta aos Filipenses é que ela é muitas vezes descrita como se Paulo estivesse numa prisão. Ela é atribuída que ele escreveu essa carta enquanto ele estava preso. E vemos o quão Paulo é um exemplo de fé para nós. Paulo, nessa mesma carta, ele descreve para seguirmos em frente no nosso alvo. Nosso alvo é Cristo. Paulo fala para todos os dias perseverarmos e seguirmos em frente, olhando para frente nessa corrida da fé, até alcançarmos o nosso alvo. E é importante destacar que ele mesmo fala isso. A nossa caminhada nessa corrida é a santificação em busca de Cristo. Cristo é a nossa recompensa, Cristo foi e é o nosso Salvador, Ele é tudo para a gente. Então devemos sempre focar nessa corrida, focando em quem? No nosso alvo. Qual é nosso alvo? Cristo Jesus, nosso Salvador, que nos reconciliou com Cristo, com Deus. Então devemos sempre seguir olhando para o nosso alvo, buscando ser parecido com o nosso alvo durante essa caminhada na corrida. Isso não é perfeição, como Paulo mesmo diz, mas é um crescimento gradual até alcançar a perfeição em Cristo Jesus, que só será alcançada quando formos morar com Ele. Então, voltando mais para o assunto da própria carta, do próprio que eu acabei de falar no caso, tem muita relação com isso, na verdade. Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja, mas Deus o transformou em um dos maiores espalhadores do evangelho da história, tanto que ele é o maior escritor da Bíblia, que tem mais cartas em si. Então, é muito lindo ver esse trabalhar de Deus. E Paulo é tão extraordinário ver que ele escreveu essa frase e muitas outras cartas e epístolas. Enquanto ele estava preso, ele escreveu frases maravilhosas que indicam uma fé e uma confiança inabalável. E sabe o que a gente deve fazer olhando isso? Seguir o exemplo. Devemos seguir o exemplo de Cristo e também seguir o exemplo dos nossos irmãos na fé que estão na nossa Bíblia, claramente. Devemos seguir o exemplo de Paulo, vamos dizer assim. Paulo foi um seguidor totalmente devoto de Cristo Jesus. E o nosso foco é seguir a Cristo até o dia de nossa morte, correndo firmemente nessa corrida que estamos propostos a seguir. Aceitamos a Deus, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E agora não somos donos de nós mesmos, mas Cristo é o nosso dono. Devemos nos oferecer em sacrifício vivo a Ele.
E apesar de ser relutante, é difícil ter essa vida. Até mesmo para os mais velhos na fé, é difícil, porque isso exige renúncia, exige muitas coisas que parecem insuportáveis. Mas quando você olha para o sacrifício de Cristo, quando você olha para a soberania de Deus, quando você lembra o que Cristo fez e faz por você, quando você lembra da graça, da cruz, do que foi pago, nós fomos comprados por um preço. Cristo derramou o sangue para que fôssemos reconciliados. Uma reconciliação impossível, pois éramos separados de Deus pelos nossos próprios pecados, mas Cristo veio para morrer por nós e nos reconciliar com seu sangue. Então, é Cristo quem mora em nós agora. E devemos ter essa vida, que é uma vida árdua, mas é uma vida que temos que seguir. E de verdade, é uma vida que eu quero seguir. Eu quero demonstrar o meu amor e minha gratidão por aquele que me amou primeiro, por aquele que morreu por mim. Quero demonstrar minha devoção por ele que habita em mim, que criou tudo e todas as coisas. Deus é simplesmente maravilhoso e devemos seguir a Ele, focando nossa fé no nosso único e fiel alicerce, que é Cristo Jesus. E Paulo, por deixar seu alicerce firme, ter alicerçado sua fé firmemente em Jesus, ele sabia que o viver é Cristo. Enquanto você vive, você busca ser a imagem e semelhança de Cristo, lembrando que somos sal da terra e luz do mundo. Somos a imagem e semelhança de Cristo, devemos ter esse semblante. As pessoas devem ver Cristo em nós. Não falo isso só para você que está me assistindo, mas também para mim, porque isso é uma palavra que até para os velhíssimos na fé é importante destacar, porque essa corrida para santificação e viver somente para Cristo é algo que devemos refletir sempre, porquanto o nosso crescimento em santificação nunca vai ser perfeito, porque a perfeição só é alcançada quando formos com Cristo. Então, enquanto vivermos, sempre devemos ter isso na mente. Temos sempre algo a melhorar, temos sempre um caminho a correr, temos sempre um alvo que está lá na frente, esperando por nós, mas nós temos que correr até ele. Lembrando que somos sim salvos pela graça, mas a graça, a salvação de Cristo, por você ser salvo, você logicamente vai ter uma mudança de mentalidade. Então, sim, não somos salvos pela obra, mas para sermos salvos precisamos persistir na fé e buscar viver como Cristo, porque você ser salvo por Ele causa essa mudança de mentalidade. Então, somos salvos pela graça, mas quem persiste na fé somos nós. Então não podemos parar de buscar ser a imagem e semelhança de Cristo, porque Ele nos chama para ser exatamente isso. Deus é a imagem de Deus. Não, Cristo é a imagem de Deus. Precisamos seguir e viver como Cristo viveu. Só assim poderemos ver a Deus e ter a vida santa, perfeita e agradável que Ele deseja para nós. Não digo isso com bênçãos materiais, mas digo isso com uma vida santa, uma vida agradável, uma vida que agrada a Deus. Porquanto o que devemos focar não são os bens desse mundo, mas essa vida santa, perfeita e agradável é exatamente o oposto do bem desse mundo. É viver santo como Jesus, agradável, agradar a Deus e cheia de paz, que é o desejo de Deus para nós. Então essa vida que Deus quer para a gente é uma vida que reflita o caráter de Cristo. Por isso Paulo fala: viver é Cristo. Vivemos para ser semblante de Cristo, de Deus nessa terra. Enquanto vivermos, temos que glorificar e buscar ser mais parecido com Cristo gradualmente, dia após dia, até o dia que morrermos, porque se não for assim, não veremos a Deus e não chegaremos ao final dessa corrida, que o nosso alvo é justamente Cristo. Entendam que essa corrida não exige perfeição, ela é um esforço gradual. Então,
Vai haver tropeços, mas o que importa é não ficar no chão, mas se levantar e continuar correndo para o alvo. Então, viver é Cristo. E o morrer é lucro. Se você morrer servindo a Deus, morrer para sua própria vida, morrer para essa vida carnal, gente, é puro lucro. E morrer em si, de morte mesmo, estou dizendo, é lucro. Porque aí você vai viver para ser como Cristo. E você vai morrer para ver a Cristo. Então, meus irmãos, vale a pena deixar tudo desse mundo por Jesus. Como o próprio Jesus disse, do que vale ganhar o mundo e perder a alma. Jesus é tudo para nós. É tudo que nós temos, que é o seu Espírito Santo que habita em nós. É tudo que nós precisamos, porque é Ele que nos salva, Ele é a fonte da vida, é o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo o que precisamos e também tem que ser tudo o que queremos, porque Cristo é simplesmente tudo. Então que busquemos sempre agradar, viver a imagem e semelhança de Cristo, sendo sal e luz do mundo, buscando sempre viver de acordo com a vontade dele e agradá-lo. Então, esse vídeo é isso. E o que essa mensagem que entrou em mim posso dizer para vocês através disso, com o que eu refleti. Com esse versículo e com alguns outros versículos que eu até citei durante o vídeo, isso está indicando talvez para que tenhamos uma vida mais devota, mais firme, que busca mais viver o que Deus quer pra gente. Lembrando que Deus quer uma vida íntima, uma vida boa para nós. Mas para isso precisamos buscar a Cristo, buscar viver como a Cristo. E quando você conhece a Cristo de verdade e busca a Cristo, você percebe que essa vida boa que você tanto almeja, vida de bênçãos, na verdade não é boa. A vida boa que a gente tem que desejar é a vida como Cristo quer que vivamos, pois é esta vida que realmente é boa. E se você só conhecendo a Cristo, só vivendo para Ele, você vai entender que verdadeiramente o que vale a pena não é o mundo, mas é somente Ele. Então esse vídeo pode ser um convite, Deus te pedindo para ir mais fundo. Uma coisa muito importante que eu também aprendi é: não é a gente que vai para o mais profundo. Nosso trabalho é buscar a Deus e Ele leva a gente para o mais profundo. Então, faça a sua parte. Busque viver a imagem e semelhança de Cristo, como Paulo diz, viver é Cristo, busca viver como Cristo. Morrer para o mundo, morrer fisicamente é lucro, pois você verá a Deus e receberá a maior das recompensas, que é o próprio Jesus Cristo, pois o nosso alvo é esse. Então, busque mais, busque viver essa vida proposta para nós. E se for necessário morrer para o mundo, ou até mesmo morrer fisicamente para viver essa vida, dê glória a Deus, porque você está caminhando para o nosso único e para o verdadeiro alvo, que é o próprio Jesus Cristo. Não vale a pena esse mundo, irmãos, que buscamos nos endireitar o quanto antes, porquanto Cristo está voltando. Então busque ser como Ele, até o dia que Ele virá, e finalmente moraremos e veremos, e glorificaremos, o exaltaremos todos os dias, pelo resto da eternidade. Espero muito que essa palavra tenha falado com vocês o tanto que falou comigo. Que venhamos a buscar maior comunhão, maior devoção, maior amor, maior gratidão, maior semblante de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós e para que principalmente agrademos e continuemos firmemente nesta corrida que é proposta para nós, cujo alvo é o nosso único e maior bem, Jesus Cristo. Espero que essa palavra tenha falado com vocês. Desejo a vocês uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.